A falta que marcaram pro Flamengo, pro Fluminense, absurdo, do Pablo, absurdo. É uma vergonha, gente. É uma vergonha. É um lance total de jogo. Total. Um lance de jogo total. Não tem aquele empurrão descarado do Pablo. Vamp, isso não é pra expulsão. Não é pra expulsão. Se ele expulsou o atleta do Flamengo, ele tinha que expulsar com 3 minutos o Lima, do Fluminense, que foi um carrinho tão igual. Pessoal, a arbitragem brasileira quer acabar com o Flamengo, cara, porque não tem cabimento. O Flamengo foi operado nesse jogo contra o Fluminense, foi operado no jogo contra o Atlético Paranaense e contra o Palmeiras, cara. Até quando, diretoria? Vocês vão aceitar isso sem fazer nada? Não precisa fazer protestozinho depois do jogo, não falar com a imprensa, não. Tem que ir lá e cobrar dos caras, cara. E aí, nação, beleza? O Wellington na área. Trago para vocês aqui o react do programa Canelada FC, da Jovem Pan Esportes, créditos aí, Jovem Pan Esportes, onde os comentaristas aí detonam essa arbitragem vergonhosa no jogo entre Flamengo e Fluminense aí pelo Brasileirão. Nação, não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o seu like e comentário. Bora deixar de enrolação e bora pro vídeo. Mas eu acho que a gente tem que falar da polêmica quente também, que tá bombando aí na internet, que aconteceu no Fla-Flu também. Pode até botar na tarja aqui, porque tiveram 2 gols anulados. Teve gol anulado do Fluminense, teve gol anulado do Flamengo. Foi um 0-0. Agora, me desculpa, a falta que marcaram no gol, eu vou mostrar as duas. A falta que marcaram pro Flamengo, pro Fluminense, do Pablo, é uma vergonha, gente. É uma vergonha. É um lance total de jogo. Total. Um lance de jogo total. Não tem aquele empurrão descarado do Pablo. Olha aí, é esse o lance. Você já pode mostrar o lance? É a falta do Pablo? Porque a falta do Pablo, pra mim, foi uma vergonha. Não, pegou pela metade. Tem que tirar a tarja. Golaço, Gabigol. Mas tira a tarjinha também, Gabriel, por favor. E vamos mostrar. Porque, olha aí. Olha aí, aí vai falar, teve um empurrão. O cara do Fluminense tá jogando o corpo em cima do Pablo. O Pablo é aquele movimento de jogo, pra mim é total de jogo. O jogador do Fluminense desaba. Nem o jogador do Fluminense pede a falta. O jogador do Fluminense se levanta. Ele nem pede a falta. No momento, depois do gol, ele pode ter pedido. No momento, ele nem pede a falta. Aí o Pablo tira, o lance segue. Pra mim, lance total de jogo. É aquele negócio, nunca seria marcado uma falta dessa se não fosse o VAR, se não tivesse sido o gol, o jogo ia continuar em qualquer situação. Eu não marcaria, sei que você é chamado de clubista, também não tô ligando. O do Fluminense, eu achei claro, e a gente vai mostrar. Agora, Vamp, marcaria essa falta do Pablo? Cuidado, se esse lance acontece dentro da área, vá no chama e o juiz não dá falta. Não dá falta. Fora da área eles dão. Se é dentro da área, não dá pênalti. Você acha que daria pênalti? Não dá, de jeito nenhum. Não daria. É o que eu tô falando, é uma forçação de barra de arbitragem. É mais um lance de arbitragem. Que a gente fala, prejudica o resultado. Porque agora o Botafogo tá comemorando. Abriu 12 do Flamengo. 12 pontos do Flamengo. Se o Flamengo faz o gol, se o gol é validado, continuam 10. Continuam 10 pontos de diferença. Pra mim, a arbitragem errou de novo. Bruno Prado, você acha falta, você acha que foi um lance normal de jogo como o Vamp? O Vamp diz, marcou porque foi fora da área. Se é pênalti, podia chamar VAR, podia não chamar VAR, não iriam marcar essa falta do Pablo. Não ficou claro se é um empurrão assim, ele coloca a mão nas costas do jogador do Fluminense, pelas imagens que tem, não ficou claro se ele empurra o jogador do Fluminense, desloca, sente o contato e cai. Não deu para ficar muito claro. O lance do gol do Fluminense também é um erro de uso do VAR. Com certeza. O árbitro viu a jogada. Ele viu o lance, ele viu o lance do André no Everton Cebolinha. E aí ele viu o lance, interpretou e seguiu. Não deu a falta. E depois no VAR ele vai lá e reapita a jogada. Então também ele erra na maneira como usa o VAR, ele erra em tudo. Há um excesso de preciosismo, de buscar um lance, vamos buscar como a gente pode anular um gol. Então, eu acho que ele erra nos dois. No primeiro ele erra por usar errado o VAR e no segundo, para mim, não ficou claro que foi o suficiente para derrubar o jogador do Fluminense. Agora, Zé, eu vou perguntar para você, eu vou perguntar para o Flávio também, que o Flávio sempre chega, com aquele discurso, fez curso de arbitragem. Então agora eu vou te perguntar sobre esse lance aí do Pablo. Porque
O lance, eu vou colocar de novo, né? Eu vou colocar de novo o lance aí na tela, Flávio Prado, pra você ver. É do Pablo no lance do gol do Gabigol. E é um lance que compromete sim no resultado da partida. Seria o gol da vitória do Flamengo. Eu também vou querer mostrar já o do Fluminense, tá? Mostrar também o lance do Fluminense, que aí eu achei claro mesmo. Esse é o lance do Pablo. É um lance que tá ali, aquela disputa por bola, o jogador do Fluminense desaba pra baixo, e aí eu vou querer lembrar, Flávio Prado, a versão do senhor Seneme, presidente da comissão de arbitragem, porque agora, se ele defender essa falta, eu acabo com ele no argumento. Porque no pênalti no Everton Ribeiro, contra o Palmeiras, ele disse que não houve impacto para aquela queda do Everton Ribeiro. No puxão de camisa no Bitelo do Grêmio contra o Botafogo, ele disse que não houve impacto para puxar o Bitelo para baixo. Nessa vez, se ele falar para mim que teve impacto pro jogador do Fluminense desabar do jeito que ele desabou, e ele nem reclamou, aí esse cara não tem critério nenhum. Aí não dá pra gente confiar nos critérios do presidente da comissão de arbitragem da CBF, porque, me desculpa, não teve ali um empurrão pra você anular um gol do Flamengo pelo jeito que foi, Flávio. Bom, boa noite. Sabe por que ele anulou o gol do Flamengo? Porque ele anulou o gol do Fluminense. O que é ridículo. Baita palhaçada. O primeiro foi o que o Bruno falou, um uso indevido de VAR. É lance de lá de dentro do jogo, de dentro de campo. O cara volta, imagina ele voltando aqui, ele procurando. Vamos ver se a gente acha alguma coisa e tal. Procurar, não é essa a função do VAR, é erro grave, coisa da crata. Ele vai procurar lá atrás, aí ele acha lá um jeito e tal e anula o gol. E aí depois o Flamengo faz um gol, eles tentaram fazer a mesma coisa, foram procurar e acharam. Palhaçada. Quando começou o VAR, fazia muito essa palhaçada aqui. E agora, hoje, eles usaram esse critério de novo. É ridículo. Os caras não têm a menor ideia de como se usa o VAR, eles são incompetentes. Nenhum dos dois gols deveria ter sido anulado. Nenhum dos dois. Nem o gol do Fluminense, nem o gol do Flamengo, nada. Palhaçada. Não era lance de VAR. Não tem nada que ficar. Pô, mas o do Fluminense foi. Não, mas não tem que voltar. O critério. Você acha que ele interpretou errado e dane-se? Não, o VAR, ele não tem que. É ali, é lance. Pô, o cara vai buscar lá atrás a jogada. Ô, Flávio Prado, deixa de ser clubista, cara. A falta lá do lance do gol do Fluminense foi na frente do juiz, cara. E ele foi omisso, deixou o lance correr e foi o gol do Fluminense. Os caras podiam ter matado o jogador do meio de campo, mas aí não, Flávio Prado. Aí você já também querer compensar uma coisa com a outra. Não é compensar, não. O lance do Fluminense foi falta. Foi falta na cara do juiz, o juiz marcou. Agora o lance lá do gol do Flamengo, aquilo ali é lance de jogo. Então é muito fácil para vocês aí de São Paulo ficar falando isso aí, cara. Ó, sem argumento. É ridículo. E o lance do Flamengo não foi falta nenhuma. Ele anulou o gol do Flamengo porque ele anulou o do Fluminense. Ou seja, uma palhaçada, né? Não dá, não tem a menor condição. Palhaçada, pura palhaçada. Mas houve infração no do Fluminense? Ou pra você não houve infração em nenhum dos dois? Pra mim, nenhum dos dois ficou caracterizado e tal. É verdade que eu tava vendo numa telinha pequena, né? Também isso é verdade. Tava trabalhando no jogo de São Paulo e dando uma bicadinha aqui quando acontecia alguma coisa. Mas pra mim não ficou caracterizado nenhum nem outro. E não era nem pra correr lá atrás, tão lá atrás assim, um lance pra você anular. O negócio não é isso. O VAR não é pra encher o saco. O VAR é pra corrigir erro grave. Se dá o gol do Fluminense, ninguém ia reclamar. Na cara do juiz no arco. Se dá o gol do Flamengo, ninguém ia reclamar. Eles ficam enchendo o saco, eles ficam querendo se valorizar e tal, e faz essa palhaçada. Palhaçada, Pilatos, isso é palhaçada, não é arbitragem, isso é palhaçada. Ô Zé, eu vou mostrar aí o lance do Arias, pra você dar sua opinião, que a gente mostrou o lance do Pablo e ninguém aqui achou que foi falta. Bruno, foi mesmo. Você acha que não tá conclusivo? Eu acho que não ficou claro. Que não teve nenhuma imagem. Que não ficou claro para anular o gol. Focada de perto, né? A imagem só de longe. O lance do Arias, é esse o lance. Esse foi falta clara. Claríssima falta. Na cara de juiz. É esse aí. Esse aí. Posso falar? Esse é o lance que foi marcada a falta pro Flamengo no gol do Arias e que realmente foi falta clara. Mas olha onde ele tá, olha onde o árbitro estava. Exatamente. Não, é porque a arbitragem foi péssima. Ele o árbitro. Buscar o negócio lá atrás. Olha o árbitro onde tá. Não. E o árbitro é a observação que o Bruno faz. Ele tá do lado do lance. Ele tá do lado do lance. Não tem como ele não ter visto. Agora, tá de frente. Ele viu, achou que não foi, depois o VAR, pra encher o saco, falou, olha, vê tal. Sem personalidade, o cara mexe lá atrás. Foi falta ou não foi? Eu não vou discutir. Ele achou que não foi. Ele achou que não foi. Ele segue a jogada. Mas ele não tá enxergando, então. Como foi colocado aqui? Usa óculos. Mas esse lance foi falta, Flávio. Mas foi falta. Não foi. Mas ele achou, mas o Pilar, esse é o ponto. Ele tá lá e ele não achou. A falta é dentro do campo. Aí ele coloca o VAR
O VAR vai encher o saco lá atrás. Mas o VAR não tem que checar todo gol? Assim não. Procurar pelo em ovo. Em lance de gol, o VAR checa. Assim, olha a origem da jogada. Aliás, a arbitragem foi péssima dele. A expulsão do Luiz Araújo foi bem expulsada. Você achar que não devia. Foi perfeita. O Marcelo deu uma caneta humilhante no Luiz Araújo. O Luiz Araújo esquentou a cabeça e deu por trás. Eu não achei nem que foi isso. Achei que cartão vermelho. O árbitro deu amarelo, errou. O VAR consertou chamando, aí ele deu vermelho. No começo do jogo, teve uma entrada do Lima, do mesmo jeito em cima do Felipe Luiz. Não deu nada. Que também era igual. Era pro VAR chamar e para ele dar vermelho. Não chamou. O primeiro lance do jogo erro do árbitro e erro do VAR nesse lance. Ou seja, arbitragem nota 0 em 2 lances que eu citei, fora desses polêmicos que a gente está mostrando. Um minuto ele não nos daria gols, nunca. o árbitro de frente pro lance, falta clara no Everton Cebolinha, ele não deu, segue a jogada e sai o gol. Corretamente o VAR chama, porque foi falta, e o árbitro só olhando no VAR, no monitor, é que ele vai lá e anula o gol. Corretamente, graças ao VAR, terceiro erro dele. E aí tem um erro do VAR no lance do Felipe Luiz, porque não chamou, devia ter chamado. E aí vamos pro gol do Flamengo. Para mim também não foi falta. E aí eu tô com você, eu tava preparado para dizer, ele só anulou, o VAR chamou, porque é lance de gol, tem que revisar. Aí o árbitro do VAR acho que chamou para fazer média, porque havia anulado o gol lá, e aí eu tô com você, lógico. Anulou aquele, ele olhou lá e falou, vou anular isso aqui. Lógico. Para mim também, a hora que o Cando sentiu a mão nas costas ali do Fábio, ele desabou. Não foi falta para mim. Mais um erro. Isso mostra incompetência. Total. O árbitro foi péssimo no jogo de hoje. O VAR consertou 2 coisas, deixou de consertar o lance do Felipe Luiz, e nesse aí, se ele recomendou a falta, se o VAR, eu não sei, vamos ouvir áudio, que é amanhã, terça? É terça. Se o VAR recomendou, ele errou também. Porque pra mim não foi falta. Se chamou é porque viu alguma coisa. Né? Ou chamou pra fazer média. Eu tô totalmente. Mas ele não vai falar isso. Mas que esse gol anularam porque anularam. Eu tô achando que os árbitros do FIFA vai tudo apitar Série C e Série B. Porque se for cada rodada encostar, Bruno, não vai sobrar ninguém. Esse é FIFA também. É FIFA, irmão do Eu tô louco pra ver as trapalhadas do Seneme na terça-feira. Porque o Seneme, ele acabou com a vida dele quando ele quis falar de impacto. Porque agora, amigo, eu vou ficar de olho em todas as faltas. Porque a do Everton Ribeiro, ele falou que não teve impacto pro Richard Rios derrubar o Everton Ribeiro. Richard Rios, na velocidade, tromba nas costas do Everton Ribeiro e o Everton Ribeiro cai. O puxão de camisa do Grêmio. Se ele defender essa falta marcada do Pablo no Cano, acaba completamente a credibilidade do presidente da comissão de arbitragem da CBF. Já não tem. Porque ele tem a obrigação de dizer no vídeo dele na terça-feira, não houve impacto. Não teve impacto pro Cano cair do jeito que ele caiu. Senão, acaba, Bruno. Não tem mais. Senão o torcedor pode perder completamente a credibilidade com a comissão de arbitragem da CBF. E uma coisa que eu falo que eu acho que a arbitragem brasileira é ruim, além do lado técnico, também pela preocupação de querer moderar o jogo. Esses lances de expulsão e não expulsão, eles são uma demonstração disso. Ele não expulsa o Lima do Fluminense porque é no início do jogo. Aí num lance igual, ele expulsa o Luiz Araújo. Era pra tomar uma amarela do Lima. Foi a primeira pancada do jogo, foi o Lima que deu no Felipe Luiz. E ele depois expulsa o Luiz Araújo no final por um lance parecido. Só que aí ele usa o cronômetro. Fica aquela coisa de querer moderar. Não, início de jogo, eu não vou tirar ninguém. Jogo, aí nos acréscimos tudo bem, aí você pode tirar, o jogo já vai acabar. Então, para mim a arbitragem ela é ruim demais no Brasil e, já digo, não vai melhorar nunca, sempre vai ser ruim, porque há uma cultura de moderar, de administrar, de conversar muito, às vezes de querer aparecer muito, toda hora usar o VAR como muleta. Então é uma cultura que não foca na parte técnica, é uma cultura que foca em outras coisas, foca em administrar, em às vezes fazer média. Não, se eu tirei um daqui eu tenho que tirar um dali, ou em aparecer, em querer chamar atenção. Então não há preocupação em evolução. Acho que esse é o problema, um problema mais de mentalidade do que técnico. Os caras se preocupam com outros aspectos e não com a parte técnica do jogo. Seguramente o gol do Flamengo foi anulado, porque foi anulado o gol do Fluminense. Se não tivesse anulado um, não anularia o outro. Mas é isso que eu tô te falando. No do Fluminense teve a falta.
Não dá pra gente falar que foi igual. Não, mas... O Fluminense teve a falta. Eu sei que o árbitro foi o máximo da incompetência possível, porque ele tava do lado O Flávio quer dizer critério errado da arbitragem. Isso, é isso que eu tô dizendo. Aí ele tá lá do lado, ele não enxerga aquilo que é um absurdo no árbitro FIFA. Aí o VAR vai se intrometer, entrar atrás, ele vai e muda a opinião dele, é uma vergonha. Aí o que ele faz? Os caras ficam na espalda. Se o Flamengo fizer um gol, vamos ver se a gente acha alguma coisa pra anular. É por aí. E aí eles acharam. Não tem nada, não foi nada. O lance é um lance. Jamais alguém marcaria falta naquele lance. Marcaram porque tinha que anular o gol, porque o outro gol tinha sido anulado. Isso é uma vergonha. O Criado chamou a atenção que o Cano não reclamou. Não reclamou. Não foi nada. Não foi nada. Ele cai e levanta. Não foi nada. O Cano não reclama. Eu não sei se ele reclama depois. Depois eu não sei se o Cano reclama. Na hora, ele cai, ele levanta e ele não reclama nada. O lance continua. A gente ainda vai mostrar também o lance da expulsão. Tem um lance do Felipe Melo no primeiro tempo. O Felipe Arrascaeta, né? Que entra um lance quase igual do Cano. E não deu nada. Vamp, foi o que você falou. Se acontece aquilo ali dentro da área, não dá pênalti, nem se chama o VAR. Nem se chamasse o VAR, não ia marcar pênalti. E aí, é aquilo que a gente sempre fala, que o Flávio falou. Parece que quando chama o VAR, ele é obrigado a marcar. Ele não é obrigado a marcar. Ele pode ser chamado e falar, vou manter minha decisão, não vou marcar pênalti, eu vou marcar o gol, porque eu não achei falta. Mas não, ele se sente obrigado. E aí... O único que faz isso é um cara que eu não acho bom árbitro, é o Klaus. Ele, pelo menos, ele tem coragem. Se ele errar, ele erra sozinho. Ele vai até o fim com a parada. Ele não afina. Os outros são todos afinões. Eles vão lá... Mas não precisa ter árbitro. Põe o VAR pra apitar, pô. Se o cara muda de opinião desse jeito... Gente, o lance do... Como é que ele não viu aquele lance, aquela falta? Ele tá muito bem posicionado. E a partir dali, anula qualquer questão. Não dá. Olha, realmente é impressionante. É assustador. O outro lance que a gente vai mostrar, qual é, Gabrielzinho? É a expulsão do Luiz Araújo, né? Que também gerou polêmica. Pra mim foi correta. Tá aí a expulsão. Foi justo. Do Luiz Araújo. Vamos olhar aí. Ele dá no Marcelo ali. Vamos ver. A cadeta foi linda, hein? Vamos dar uma olhada. Pegou, tá? Vocês estão de sacanagem com a minha cara. Isso não aí vocês vão falar que isso aí é vermelho. pra expulsão direto. Eu vou recuperar 60 lances piores que esse que receberam cartão amarelo. Ele não entra de sola. Não é uma falta pra quebrar o adversário. Ele não entra de sola, ele não dá pisão, ele não faz um movimento que possa quebrar o jogador rival. Ele entra num carrinho forte, como vários já entraram no futebol brasileiro. Marcelo saiu do jogo. Tudo bem, Zé, mas se for pelo se for pelo critério dele de arbitragem, ele teria que ter expulsado então o Lima, porque... Sim. Eu falei mais cedo, é isso. Eu falei mais cedo. Ele errou ao não expulsar o Lima e acertou expulsando o Araújo. Minha opinião. Para mim, ele errou ao não expulsar o Lima do Fluminense, num lance parecido com esse, e acertou. Quer dizer, na verdade, o árbitro errou. Acertou de novo. Consertou porque o VAR chamou. Aí ele expulsou. Se todos os lances que a gente for ver de carrinho assim forem expulsos no futebol brasileiro, não tem mais jogo sem ninguém expulso. O do Lima foi logo com 3 minutos de jogo. Por isso que ele não expulsou. Nem de amarelo ele deu. Porque o VAR não chamou. Aí o Ganso se esse lance fosse no começo do jogo, também não foi. Então, aí o Ganso vai e reclama do Felipe, porque ele deu um cartão pro Felipe Melo. E só foi o Felipe Melo, porque o do Lima era pra tomar o amarelo. E o Felipe Melo faz uma falta muito menos grave do que a do Lima. E toma. Aí o Ganso falou: você só deu porque é o Felipe Melo. Só deu porque é o Felipe Melo, toma pra você também. Gente, cara, é que eu não vou conseguir recuperar agora, mas eu juro que eu vou pedir pro Kaique, pro bate-pronto de amanhã, fazer um levantadão de carrinhos muito piores do que esse aí, que não tiveram, alguns nem amarelo tiveram. Nem amarelo tiveram. Isso não precisa ir tão longe, não. Só mandar pegar o do Lima, pô. É lógico. Do próprio jogo. A Vamp, isso não é pra expulsão. Não é pra expulsão. Se ele expulsou o atleta do Flamengo, ele tinha que expulsar com 3 minutos o Lima, do Fluminense, que foi um carrinho tão igual ou pior no Felipe Luiz. Bom, e aí, a gente vai mostrar, esse lance, vamos lá, eu acho bizarro ter tido a expulsão do Luiz Araújo. Calma, não vamos botar isso ainda não, que tem outra polêmica que o Flamengo tá pedindo pênalti do Felipe Melo no Arrascaeta. Agora, ainda no lance do Luiz Araújo, eu quero saber, achei uma expulsão
até bizarra diante dos lances que eu vejo sem expulsão no futebol brasileiro. Vamp achou que não merecia. Flávio. Sim, expulsão por trás e tinha que expulsar o Lima também, os dois. Bruno. Eu também acho que o Luiz Araújo ele vai e chuta o Marcelo. A bola tá longe, ele vai lá e chuta. Não tá longe, ele entrou no carrinho, o Marcelo tinha acabado de soltar a bola. Olha aí, ó, a bola tá aí. A bola tá em disputa ainda. Tá em disputa ainda. Disputa, ó, quando ele faz o movimento, o Marcelo eu até nem acho que ele quis bater no Marcelo, mas ele pega forte. Você acha que foi porque o Marcelo é que tomou o rolinho. Nessa imagem não dá pra ver. O Marcelo deu uma caneta e saiu meio que dando risada. Pra mim, amarelo pros dois. O rosto do Marcelo. O Marcelo deu a caneta e saiu meio que rindo. E o Luiz Araújo não aguentou e deu por trás pra dar mesmo nele. Porque levou a caneta. Então, eu repito, pra mim esse lance é pra expulsão, como o lance no Felipe Luiz, lá no começo do jogo também era pra expulsão. Eu dou amarelo pros dois. No Lima, no começo do jogo. Amarelo só? Eu sou igual. O árbitro deu amarelo, ele expulsou porque o VAR chamou nesse lance. Eu dou amarelo pro Lima e dou amarelo pro Luiz Araújo. Os dois. Não teve ato violento ali, não teve pisão, não teve força desproporcional. Teve uma questão no jogo que muita gente fala, que quando o árbitro de vídeo chama, meio que o árbitro, quando vai ver, vai meio sugestionado com rara exceção. O Wagner Hillway, que foi o árbitro de vídeo desse jogo, ele é considerado o melhor árbitro de vídeo do Brasil. Imagino pior, hein? De repente isso... Não existe melhor, né? É menos ruim. No Brasil não existe melhor árbitro. Todos são então, menos ruim, menos péssimo. Tanto que pra Copa não foi nenhum de vídeo daqui. Né? Nada. Mas a fama dele é que ele é o árbitro de vídeo mais considerado no futebol brasileiro e era o árbitro que estava lá, né? Então, de repente, o Pereira Sampaio se intimidou. O jogo do primeiro tempo estava muito truncado, né? Muito... Truncado, né? Muita falta, muita briga. Os jogadores do banco tomou cartão também. Bom, já tá normal em Fla-Flu. Já tava normal. Tá muito primeiro isso. tempo muito ruim mesmo. Poucas chances, mais brigas do que mesmo futebol jogado. Eu contei por parte do Fluminense 7 jogadores que já jogaram em seleções, jogadores que são convocados, jogadores que já venderam seleções do seu país, no caso do Arias da frente também. Por parte do Flamengo, 8. Eu não sei se o Wesley é da seleção de base e se o goleiro também já foi da seleção, e o Léo Pereira. Os outros 8, tudo jogou em seleção, Copa do Mundo e tudo. Achava que o nível ia ser melhor, o nível técnico. Mas muita briga mesmo e muita falta. Ficou muito caro no primeiro tempo. E no segundo tempo o Fluminense foi melhor. No segundo tempo o Fluminense podia ter vencido o jogo. Ó, vamos botar aí o lance do Felipe Melo com a Arrascaeta, tá? Tem aí a torcida do Flamengo pedindo pênalti no Arrascaeta do Felipe Melo. A gente tem o lance também. Ó. Esse é o lance. Se você deu falta ali no cano, tem que dar pênalti aí também. É isso. Se você deu a falta do Pablo no cano, esse pênalti aí é bizarro. Eu não daria esse pênalti. Não daria. Sei que teve uma força desproporcional do Felipe Melo, sei que poderia ser marcado. Agora, tem um pouco da disputa da bola. É isso que eu falo, velho. Agora, eu também não marcaria a falta do Pablo. Olha bem, se o Pablo faz aquilo no cano, dentro da área, não é pênalti, não chama, pô. Não dá falta. Mas é isso que eu tô falando, Vabi, a falta de critério. Se você marcou a falta do Pablo... Tem uma falta que é fora da área, Fábio, os caras dão. Você vai pra dentro da área... E não existe isso, né, pô? Flávio, se você marca a falta do Pablo no cano, é falta do Felipe Melo no Arrascaeta, e muito. Agora, por exemplo, eu não marcaria a falta do Pablo no cano. Não marcaria esse pênalti, teria muitas dúvidas, mas não marcaria esse pênalti. Agora, é uma falta de critério absurda. Ou vocês vão querer me convencer que foi mais falta do Pablo no cano do que do Felipe Melo no Arrascaeta nesse lance? Flávio Prado. Não foi nada. Não, nenhum dos dois foi falta. Nem o do Pablo, nem esse aí. Nada, não foi nada. Normal, choque. O futebol é um jogo de contato. Você não vai fazer um jogo de quê? Vai jogar tênis, pô. Não foi nada, não foi nada. Bruno. Não, esse lance foi pior do que o do Pablo, sim. Pelo critério, ele tinha que marcar esse se ele marcou outro. Né? Mas foi até mais do que É lógico. Nesse foi, lance né? tem a porrada, tem o choque. No do Pablo não tem. Mas se é fora da área, ele dá falta. Sim. Se é fora da área, ele dá falta. Eles não falam, não, eles.
Eles dão falta. Não só esse. Não tô falando eles não. Eles dão. Esse é o problema, as diferenças. O cara preocupa, dentro da área, isso aqui vai, fora não vai. A expulsão no início não pode, mas no final pode. Aí se anula gol de um, tem que anular do outro. Os caras ficam preocupados com isso, ao invés de se preocupar com... Árbitro de futebol é uma função, teoricamente, técnica. Mas não, os caras se preocupam com mil coisas antes de se preocupar com a técnica. Eles se preocupam em... política, no campo ali. Política no sentido de, se eu dei pro um, vou ficar ali, eu vou ter que dar pro outro. Tinha um tempo, antigamente, os locutores mais antigos, né, bem antes do Zé Manuel, chamavam o árbitro de mediador. Deveria chamar agora. Eles são mediadores. Eles ficam explicando regra, eles ficam explicando... Não tem que explicar nada. A bola parada, o árbitro vai lá falar pros caras que não pode puxar o outro. Se eu tiver... eu fico assim, eu tô aqui, eu sou um zagueiro, vamos supor, eu sou o zagueiro do Flamengo. O atacante do Fluminense vai pra área, a bola parada. Aí eu fico segurando o atacante do Fluminense. Eu não tenho que chegar e dizer, solte ele, senão eu vou dar o pênalti. Você tem que ficar imparcial, porque se segurar eu vou dar o pênalti. Você tá favorecendo o outro. Tem que falar nada. Você tá favorecendo o outro. Tem que ficar quieto só observando. Não é essa. Eles fazem isso assim, Não. Não segura o Zé Manuel, não. Se você segurar, eu vou dar pênalti. Então você tá ajudando os caras, deixa ele me segurar pra dar o pênalti. E quando tem jogador à frente da linha de zaga, e é recomendação para que eles façam isso, e o jogador tá em posição de impedimento, ele vai avisar, você tá impedido aí, vou marcar. Agora, tem um lance também que estão pedindo aqui, eu fico de olho no chat, tá? A galera manda o chat, eu fico de olho, e não tenho medo também de quem me xinga. Agora, estão pedindo mão do Gerson também, num lance aí que seria pênalti para o Fluminense. Eu vou ver se o Gabriel Sá, da nossa produção, já acha. Agora, sobre essa situação pra turma que tá na rádio, tá? Essa aí, Calma aí, já vamos falar. Essa é a mão do Gerson. É ridículo. Essa é a mão do Gerson, que estão pedindo aí, né? A torcida do Fluminense tá pedindo uma mão do Gerson e... eu não tô conseguindo ver direito. Não é nada isso aí. É o que eu falo. Aí vão me xingar mais. Viu que a minha regra é melhor. Pra mim é cal, irmão. Cal. Bateu na mão dentro da área. Olha aí, O objetivo do futebol é o gol. O povo paga ingresso pra ver gol. Então, tudo que tiver mais próximo eles do gol... Eles anularam os dois que saíram... Não, a minha regra, você sabe que eu sou sempre o quê, mano? Se a minha regra fosse favorecida pra FIFA, não teria problema nenhum. Bateu na mão, mesmo você metendo a bola pra bater na mão do cara, é pênalti. Não é nada. O Gerson tá caminhando. Não tá com o braço aberto nenhum. Ele tá caminhando. E o braço tem um movimento normal. Não, e o braço não tá aberto. Não tá fechadinho. É lógico, nem deve, né? Ficar jogando que nem múmia. Ele tá se movimentando, você anda movimentando o braço. Não tem nem que reclamar, faz parte. Gol ele daria. Nada, se esse lance aí tá em direção, porque o Cano, o gol tá pra cá. O gol tá pro lado do Cano. O Cano, ao invés ele tocou pra trás aqui, como se fosse tocar ali pra quem tá chegando da entrada da área. Na verdade, tentou salvar. Ele tocou pra qualquer lado. Pra mim, não é pênalti, né? Mas o árbitro, o VAR ali, se é em direção ao gol, o VAR chama e dá pênalti. O árbitro dá pênalti. Se é em direção ao gol. Mas aí não é finalização. Ele tentou um toque pra trás. Do jeito que tá o braço, você acha que daria? Eu não daria, mas eu acho que a arbitragem daria se fosse em direção ao gol. Ou seja, a gente teve, o lance do Fluminense, onde eu achei falta no Cebolinha. Todo mundo achou, né? Só que discorda que o VAR tenha chamado. O Bruno e o Flávio, o VAR não chamaria. Você não chamaria se fosse o VAR. Porque ele viu, né? Mas foi falta, sim. O André pegou o Cebolinha. Aí teve esse lance, teve o gol do Flamengo, que o Pablo teria feito a falta aí no Cano. O pênalti pedido do Felipe Melo no Arrascaeta e essa mão. Nação, que vergonha, cara. Que arbitragem que, só tá prejudicando o Flamengo, cara. Parece até que estão operando o Flamengo pro Botafogo ser campeão, porque não tem cabimento, cara. O lance do jogo do Palmeiras, o CNM fala que aquilo não foi carga para derrubar o Everton Ribeiro, que ele muda de direção, desacelera, cara. Que isso? Ele tem que ir sentido ao gol. Ali, cara, já começou a ver que o negócio não ficaria bom. Lance do Gerson, o Thiago Heleno lá no jogo Atlético Paranaense e Flamengo pela Copa do Brasil também. Expulsão ridícula, cara. Ridícula. E no jogo de ontem, cara, foi o Lima em cima do Felipe Luiz. Teve um lance também no final do jogo do John Kennedy ali, ele meio que tenta agredir as costas ali do Felipe Luiz lá. O juiz acho que só deu um amarelo. Cara, que critério é esse de arbitragem? Flamengo, os outros times investem milhões em jogadores ali, salário alto, estrutura de campo, tentando melhorar o Maracanã, para chegar a arbitragem operar os times assim na cara dura. O Flamengo já foi prejudicado, aí vão pôr
Perdeu 2 pontos lá contra o Palmeiras, que deu empate, mais 2 pontos ontem. 4 pontos, cara. Você imagina ali, a diferença pro Botafogo seria de 8 pontos. Não os 12 que tá agora. E os times investem para isso. A arbitragem brasileira é uma vergonha, cara. Não tem explicação. Não tem profissionalismo. Os caras ganham bem para apitar o jogo. Não vão lá de graça, não. Até quando vai ficar assim o futebol brasileiro? Nessa situação, a CBF não toma atitude. Vai ter que trazer juiz de fora para apitar os principais jogos? Vai ser assim? É uma vergonha, CBF. É uma vergonha a comissão de arbitragem. Você lembra, cara? Ó, depois se sentou lá para dar aquela entrevista lá querendo explicar o que não tem explicação, ali você perdeu todo o argumento que você poderia ter sendo o presidente aí da comissão de arbitragem. É uma vergonha, cara. Aquele lance lá do Arias, que ele faz o gol lá contra o Flamengo, cara, eles podiam ter matado a jogada no meio de campo, cara. Tomasse um amarelo ali e tudo. Não poderia ter deixado acontecer do jeito que foi. O cara carregou a bola até na frente do gol, cara. São Paulo tem que cornetar também. O time precisando ganhar, tirou o Everton Ribeiro e depois tirou o Arrasca. O São Paulo aí não, né, cara? Você tirou a criação do time. Você esperava que um milagre ali para o Flamengo sair? Quase que sai, se o juiz não anula mal o gol lá. O Gabigol tinha feito dele ali e o Flamengo tinha ganhado de 1-0. Presta atenção nisso aí, São Paulo. Pelo menos um dos dois de criação você tem que deixar no jogo. Não pode tirar os dois, não, cara. O Gerson faz jogadas boas e tudo, mas não é a função principal dele, cara. Tem que ter mais atenção nisso aí, São Paulo. E aí, Nelson, o que vocês acharam aí desse vídeo? Deixe nos comentários. Dá essa moral pra gente aí, se inscreve no canal, ativa as notificações. Até a próxima polêmica, né? Porque agora é o jogo do Flamengo, é uma polêmica atrás da outra. Diretoria, vamos correr atrás, né? Vamos dar o grito. Igual eu falei no início do vídeo. Não é só ficar negando entrevista depois do jogo, não. Dá entrevista e vai lá e reclama. Tem argumento para isso. Não vai estar tirando as coisas debaixo do braço para falar, não. Cobra também. Vai lá na CBF, cobra. A torcida do Palmeiras não foi lá na frente da CBF reclamar. Tem que cobrar, tem que reclamar. Nada de violência. Beleza? Grande abraço a todos. Fui!